A paz do Senhor Jesus, meus amados, quero aqui trazer uma reflexão para mim e para a tua vida. Você sabe qual é a diferença de quem está andando debaixo do propósito de Deus e aquele de que não está debaixo do propósito de Deus? Se você ainda não sabe, fica nesse vídeo até o final, escuta essa mensagem, já salva esse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente comigo e com você. No livro de Jonas, capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que Deus dá uma ordem a Jonas. Diz: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a minha palavra lá. Mas Jonas tem medo de ir até aquela cidade. E aí ele decide se desviar do caminho, ele decide tomar uma rota diferente daquela qual Deus tinha lhe ordenado. E Jonas indo até o porto, lá ele encontra um barco. E esse barco estava de saída, mas não para o local onde Deus tinha mandado Jonas ir. Ele estava indo para outro rumo, estava indo para Tarsis. E ali Jonas decide tomar aquele barco e ir para Tarsis, pensando ele que estaria fugindo do propósito de Deus, pensando ele que estaria fugindo da presença de Deus. E ali, quando aquele barco já está em grande mar, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor faz se levantar uma grande tempestade no meio do mar. E Jonas está lá no fundo do porão do barco, dormindo. E ali as pessoas encontram ele e perguntam o que ele fazia ali dormindo enquanto eles estavam perecendo. As pessoas estavam sofrendo com aquela tempestade, com medo de que aquele barco viesse a afundar, viesse a pique, e lançavam seus bens materiais fora para ver se aquele barco ficava mais leve e aguentaria aquela tempestade. Mas lá em cima, eles descobrem que Jonas era o culpado de toda aquela tempestade estar acontecendo, de tudo aquilo que estava acontecendo naquele barco, e por aqueles homens, aquelas pessoas estarem perdendo seus bens materiais. E ali aquelas pessoas decidem jogar Jonas fora do barco em alto mar. Em outra situação, eu quero trazer para vocês, que se encontra em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, diz que Jesus, com seus discípulos, toma o barco e decide atravessar o mar até o outro lado, na cidade, na terra dos Gadarenos. E também, no meio dessa viagem, a palavra de Deus vai dizer que grande tempestade se levanta e que Jesus se encontrava dormindo na polpa do barco sobre um travesseiro, dormindo tranquilamente. E os discípulos começam a ter medo daquela tempestade e vão lá e resolvem acordar o Jesus, o mestre, e diz: Mestre, o senhor não te importa que nós pereçamos, que nós venhamos afundar? E Jesus ali levantando-se, repreende aquele mar, repreende aquela tempestade e tudo se acalma. E eles conseguem chegar tranquilamente ao outro lado da margem. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre quem está no propósito e quem não está. Aquele que não está no propósito, debaixo do propósito de Deus, seguindo aquilo que Deus tinha ordenado para a vida dele, vai se levantar grande tempestade contra as nossas vidas e nós vamos colher as consequências. As pessoas que estão ao nosso lado também vão colher as consequências. Jonas poderia ter pegado o barco com destino à cidade ao qual Deus tinha ordenado. Creio que seria uma viagem tranquila. Mas não, ele não teve uma viagem tranquila. Ele foi jogado no mar. Certo que Deus proveu o milagre na vida dele. Ele foi salvo, foi engolido por um grande peixe e ainda conseguiu cumprir o propósito ao qual Deus tinha na vida dele. Mas entenda a diferença, que Jonas, ele não teve uma viagem tranquila. Ele foi lançado ao mar. As pessoas que estavam próximas dele também sofreram juntamente com aquela tempestade. Já Jesus era diferente. Jesus dormia tranquilo, com sua cabeça no travesseiro. Foi acordado pelos seus discípulos, e ali ele se levanta e acalma a tempestade. E ali se faz grande bonança. A diferença de quem está no propósito e quem não está é que a caminhada vai vir dificuldade, mas as consequências são diferentes. As consequências de Jonas foram outras. Ele sofreu, as pessoas que estavam com ele sofreu. A diferença de Jesus, que se levantou e acalmou a tempestade. Jesus teve uma viagem tranquila, ele dormia um sono tranquilo. Ali ele acalmou a tempestade e as pessoas que estavam com ele não sofreram consequência nenhuma. Não perderam nada de seus bens. Ali Jesus acalmou a tempestade.
Quando você está debaixo da provisão de Deus, quando você está debaixo do propósito de Deus, Deus mesmo se encarrega de acalmar a tempestade quando ela vier assolar as nossas vidas. Então essa é a diferença de quem está no propósito de Deus e quem não está. Quem não está no propósito de Deus vai ter uma vida atribulada. Vai se levantar a tempestade, vai se levantar as dificuldades e você vai ter que enfrentar as consequências dessa tempestade. E você não vai conseguir dormir um sono tranquilo, porque quem está debaixo de desobediência de Deus não consegue deitar e dormir um sono tranquilo. E quando você está debaixo do propósito de Deus, vai se levantar as tempestades, mas o próprio Deus vai se encarregar de acalmar essa tempestade e você vai poder fazer que nem Jesus, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo em meio a dificuldades. Então receba essa palavra. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso perfil, seja onde for que você esteja ouvindo. Nos siga para acompanhar cada vez mais mensagens. Amém?